Pronto, tudo bem, Bruno? Tudo, e você? Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. É, Bom, você está acostumadíssima a participar desses bate-papos, então eu queria te dizer, fica super à vontade para a gente ir conduzindo o papo para onde você achar mais interessante. É, Super ok, confio nas suas perguntas. tá. Eu tenho algumas curiosidades pessoais. Hum, É, por que você quis sair do jornalismo e foi para o entretenimento? Foi intencional? Aconteceu sem querer? Você deu ali, cansei do jornalismo e sem querer foi parar no MasterChef? Como foi isso? Foi completamente intencional. Eu não tinha nenhuma intenção, eu não tinha nenhum plano de, depois do jornalismo, fazer o entretenimento. A minha decisão foi, depois de 30 anos, olha, eu acho que eu fiz uma carreira completa, tá bom, fechei esse ciclo da minha vida, não queria mais aquele estresse com hora marcada todo dia. Quando você ancora um jornal ao vivo, é uma operação de altíssimo risco e depende de um sem número de pessoas. Então, é um momento do dia com muito estresse. De tudo que eu fiz no jornalismo, não era o que eu mais gostava de fazer. Eu sempre gostei da reportagem, de estar na rua, de estar onde as coisas estivessem acontecendo. A bancada é uma concessão à carreira que não se faz sozinha e de vez em quando você tem que tomar decisões sobre o que vai acontecer com a sua carreira. E eu tomei essa decisão, achei que era uma boa maneira de administrar a carreira de jornalista. Eu estava fora do país, voltei para assumir uma bancada. Então foi uma decisão que eu considero esperta na administração da carreira, mas não era o que eu mais gostava de fazer e eu fiquei ali 15 anos fazendo. Então, eu achei que eu tinha completado aquele ciclo, eu já tinha duas empresas abertas àquela altura, e eu falei, vou passar um tempo dedicado às minhas empresas e vamos ver o que acontece. E foi o que eu fiz. E recebi um sem número de convites para voltar para o jornalismo, para outros produtos, outros programas, outras emissoras e tal. E não quis aceitar, eu realmente queria dar um tempo do jornalismo, pelo menos. E aí veio um convite muito inusitado da Band para fazer um negócio chamado MasterChef, sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar. E eu não acompanhava o MasterChef como um produto já de sucesso em muitos países no mundo. Mas quando eu vi o formato lá fora, né, em outros lugares, o daí, por exemplo, onde você mora, e de vários outros lugares do mundo, é, eu achei que era um formato que agradaria muito ao meu cliente. O que eu quero dizer com o meu cliente? É aquele cara que está sentado em casa assistindo TV, né? A família brasileira. Porque é um programa que tem uma certa ingenuidade em termos de formato, mas ele tem tudo que o brasileiro gosta: comida, competição, desenvolvimento de personagens com personalidades bastante distintas e um pouco de humor. É, três chefes que ora são bravos, ora são atrapalhados, ora são bastante divertidos e uma condução clara. E aí, quando eu vi o programa na minha cabeça, eu falei, bom, pode ser que não seja um grande sucesso, mas certamente não será um fracasso, porque ele é muito bonito. E fiquei muito empenhada em fazê-lo de uma maneira é, caprichosa e com qualidade. A gente conseguiu fazer isso, né? Era uma equipe muito boa, que na verdade girou muito pouco. A equipe é basicamente a mesma 10 anos depois. Então fui, não imaginava que ia fazer sucesso, nem eu, nem os chefes. Mas fez muito sucesso e aí é um daqueles produtos que é uma gaiola de ouro, né? Você entra achando que vai ficar um aninho e fica 10. E aí, como é que fechou esse ciclo? Chegou uma hora que a mesma a mesma dinâmica do jornalismo voltou no sentido de porque você tinha novamente, não tem o estresse de entrar num jornal ao vivo, mas ainda tem aquela obrigatoriedade da agenda fixa e da rotina, né? Dessa vez não foi exatamente isso, não. Era um programa que eu gostava muito de fazer. A emissora é ótima, a Band, muito carinhosa, muito gentil. Foram 10 anos muito bons. Talvez tenham sido os 10 anos profissionais mais legais, mais felizes da minha vida. Mas já há uns 2 anos eu vinha sentindo necessidade do desafio. Então, começou a ficar confortável demais e eu não sou essa pessoa que fica onde tá bom.
Eu quero o novo, eu quero fazer alguma coisa nova sempre. E eu sempre tive, ou pelo menos desde o início dos anos 2000, eu tenho uma agenda paralela ao meu trabalho formal, que era o estudo do comportamento feminino, o diálogo com mulheres e a pretensão de empurrá-las para a comunicação em rede, para o networking feminino e para tratá-las, ajudá-las a encontrar o fim, ou pelo menos o fim do gatilho para dores que são muito femininas e que são oriundas de socialização. Eu acho que assim elas têm mais chance nas carreiras e podem chegar de maneira mais rápida e mais fácil, sem tanto sofrimento, às cadeiras mais importantes das empresas. E, eventualmente, empreender e ser bem-sucedidas no seu empreendimento. Eu sempre fiz isso como uma agenda paralela, eu faço eventos para mulheres de todo tipo há muitos anos. Eu faço networking feminino há muitos anos, eu estimulo as minhas colegas se levam a fazer networking e propicio ambientes favoráveis a isso. E aí passou na minha frente a possibilidade de transformar tudo isso em um trabalho formal. E eu não quis ficar com as duas atividades, porque eu acho que começar uma empresa é muito complicado, exige muito braço, né? Além de estratégia, exige braço mesmo, exige dedicação. E eu decidi sair do Master para abraçar a possibilidade de fazer voar a Conquer Una, que é uma empresa nova que eu abri em sociedade com uma business school que já tem uma atuação de quase 10 anos no Brasil e que tem, portanto, muito expertise em infoproduto para educação. E estou desde outubro do ano passado tentando fazer isso acontecer da melhor maneira possível, cheia de entusiasmo, vendo a empresa começar a dar os primeiros passos já bastante sólidos. E estou muito feliz com isso, estou muito animada nessa trajetória que me possibilita transformar um pedaço do propósito da minha vida em trabalho formal. Na sua fala agora você comentou que você procura contribuir e trabalhar nas dores das mulheres. Quais são essas principais dores? As dores, Bruno, são as dores oriundas da socialização. Por que que o adjetivo ambicioso combina tanto com o homem? Um homem ambicioso é mais ou menos a obrigação dele, né? Ele precisa procurar um espaço dele, ele precisa ocupar uma cadeira importante, ele precisa liderar, né? Ele precisa ter liderados. Ambição faz parte do jogo masculino do trabalho. Uma mulher ambiciosa é quase sempre confundida com arrogante, com bossy. Uma mulher arrogante é quase um demérito. O adjetivo se torna bastante pejorativo quando usado para uma mulher. E você tem vários outros exemplos desse tipo. As expectativas sociais com relação às mulheres são são diferentes das expectativas sociais com relação aos homens. É, e isso acontece porque as mulheres são aculturadas de outra maneira, né? É um viés cultural, não só de países latinos como o Brasil, mas de qualquer país razoavelmente conservador, como definitivamente é o caso do Brasil, que você prepare a mulher para ser doce, para ser cordata e, acima de tudo, para ser a cuidadora de todos os processos. Então, ela já carrega uma carga mental muito alta, porque, mesmo que ninguém tenha dito isso claramente para ela, os dedos são sempre apontados na direção de uma mulher quando tem uma criança necessitando de cuidado, quando ela se transforma em mãe, quando os mais velhos ficam, enfim, com questões de saúde, precisam ser cuidados por alguém. Quando há doentes na família, ou quando há situações de doença na família, ou mesmo quando a gente se refere à higiene da casa para evitar que a casa fique doente, ou os cuidados básicos para fazer uma criança crescer num ambiente saudável, ou mesmo fornecer, dar conta, cuidar para que sempre haja comida para todos os gostos diferentes naquela residência. E mesmo no trabalho, já tive muita reunião onde tinha só homens e duas mulheres e alguém pede, pega um cafezinho pra gente, fulana. Você não faz isso com um homem, né?
Eu já passei por situações do tipo estar numa reunião de conselho e um homem bater a mão na minha cabeça e dizer que lindinha, nossa própria conselheirinha, que amor que ela é, na frente de outros homens, o que eu acho que é uma clara mensagem de que a sua competência talvez não seja o seu atributo mais importante. E tudo isso é socialização. É óbvio que ele não fez isso para me humilhar, né? Não considero essa possibilidade porque eu conheço o personagem envolvido. Mas ele foi aculturado para me ver desse jeito e eu deveria me comportar como quem acolhe esse elogio e fica feliz com ele. Não é assim que é para ser. A gente deveria também ser educada na direção da ambição. A gente competiria menos com outras mulheres que, por causa de socialização e cultura, a gente enxerga como uma pessoa que ameaça a sua segurança e a sua estabilidade, que quase sempre dependem de um homem. E a sua própria identidade individual. A gente não forma isso direito. A mulher é educada para ser sempre a filha do pai dela, ou depois a mulher do marido dela, ou depois ainda a mãe do filho dela. Ela está sempre ancorada ali numa identidade masculina, e é isso que eu trabalho para que as mulheres entendam o contexto dessas dores, percebam como não são dores únicas e individuais, são coletivas, e como destravar o gatilho dessa dor pode simplesmente abrir muitas portas no mundo profissional para você. Quando eu vejo um homem se comportando desse jeito comigo, eu entendo por que ele está fazendo isso e eu tento mostrar o que é realmente importante na minha presença naquela mesa. E tem dado certo até hoje. Eu vou fazer 60 anos, estou há 40 no mercado de trabalho, então alguma coisa eu tenho feito certo, mas é isso, né? Isso é o jeito como mulheres são educadas no Brasil e em outros lugares do mundo. E aí, basicamente, você faz isso trabalhando o entendimento que as mulheres têm sobre essas questões e trabalhando o modelo racional delas. É nessa linha? Hoje, na Conquer Una, tem gente me perguntando aqui, gente, eu vou deixar depois, Conquer, UNNA, eu vou deixar o arroba aqui para vocês no final, com a permissão, obviamente, do Claro. dono dessa live, que é o Bruno. É um hub de conexão entre mulheres, tá? Então, elas estão permanentemente expostas em ferramentas que são preparadas para isso, para o contato com outras mulheres que estejam na mesma fase de carreira e tenham a mesma ambição de carreira. Então, a gente tenta expor C-level a C-level, gerentes com gerentes, diretoras com diretores, enfim. É, Além disso, e além de ferramentas que são de hard skill, que são necessários, nós não queremos ser uma escola de hard skill. A gente dá contexto às mulheres para que estas ferramentas que elas já têm, ou não estariam ocupando o espaço que têm, gerindo as equipes que gerem, é, a gente dá ferramentas para que esses hard skills sejam usados da melhor maneira possível. Então, são, são habilidades não cognitivas que a gente tenta trazer para as mulheres e quase sempre isso precisa envolver contextualização. Porque quando você entende o contexto no qual você está inserida, seja o seu background de primeira infância, seja a maneira como você foi socializada, seja estudos da sociologia, da pedagogia, da filosofia, que mostram qual o papel da mulher no mundo ou qual a expectativa do papel da mulher no mundo, e ela compreende isso, ela consegue enxergar muito melhor a própria existência e tomar as próprias decisões. Em última instância, ser capaz de fazer escolhas, bancar essas escolhas e as consequências delas, e, se for o caso, ser muito feliz e avançar na sua carreira. E é quase sempre o que elas querem, mas elas sentem o desconforto de estar em ambientes muito masculinos, ou uma dificuldade muito grande no posicionamento da voz,
ou uma grande insegurança na hora de gerir equipes. Elas flutuam entre parecer séria e quase arrogante, muito brava, entre ser doce demais e com pouca credibilidade. Esse posicionamento de voz para a mulher é bastante difícil de encontrar. E o próprio equilíbrio entre ter uma carreira, ter uma vida profissional ativa e também ter demandas que ela quer ou precisa atender no universo doméstico. É mais ou menos isso que a gente faz com uma série de instrumentos, numa série de cursos diferentes, no mundo digital, no mundo presencial e também no B2B, dentro das empresas, de acordo com o que as empresas precisam para alavancar a carreira feminina ali dentro. Essa era a minha próxima pergunta, né? O formato, a jornada, porque eu fiquei pensando o seguinte, onde que, para quem está interessado em entender mais, por onde a pessoa começa, são diferentes cursos, é online, porque há muitos anos que eu pessoalmente nunca participei, mas eu já ouvi falar muitas vezes, a Ana Paula está fazendo um encontro com mulheres, vai ter um evento, está num hotel acontecendo tal coisa, mas realmente, não vou dizer que desde os anos 2000, mas há muito tempo que eu escuto isso. Então eu queria entender esse formato, porque você comentou que você tem um parceiro que tem expertise em trabalhar nesse mundo digital, né? Que é positivo porque alcança muito mais gente, né? Exato. Eu acredito muito no mundo digital como ferramenta é, de capilaridade e alavanca para você ser ouvida por mais gente. Mas eu acho que não é só isso, né? Precisa ter o conteúdo que pode se adequar a qualquer plataforma. Então, a gente tem uma adequação em conteúdo para colocá-lo no digital, tem treinamento para professoras que estejam expostas já há algum tempo a essas questões do universo feminino, né, e da voz da mulher, e que, juntando isso com a nossa metodologia, conseguem dar programas muito legais para a formação de lideranças femininas. Então, a gente já está no terceiro ou quarto curso no digital. Estamos fazendo agora, na próxima semana, a nossa primeira imersão presencial em São Paulo, 2 dias, e aí, assim, vamos começar a resolver os problemas com uma grande imersão, vamos contextualizar numa grande imersão, que é um formato que me agrada muito, eu gosto muito, embora ele consiga atingir menos gente, ele muda de maneira muito definitiva a sensação que a mulher tem dela mesma. E tem vários outros formatos, inclusive de gamificação, que a gente está começando a desenvolver dentro das nossas plataformas. Basicamente é ter um parceiro bom que te atenda com as ferramentas, porque o conteúdo a gente tem. E sim, eu faço isso há muito tempo. Eu comecei a fazer eventos para mulheres, comecei a estudar o universo feminino quando eu entendi que eu não queria ficar casada a minha vida inteira com o meu trabalho e que eu precisava entender por que tamanho desequilíbrio assim, na minha própria vida, né? Porque que eu dava tanta atenção para o trabalho e tão pouca atenção à minha vida pessoal. Com o tempo, eu fui fazendo um monte de coisas, inclusive reuni mulheres. Faço muitos eventos ali desde 2011, 2012, vários por ano, alguns anos menos, outros mais, mas há 5 anos eu tenho um formato grande, que esse ano acontece no dia 7 de junho, aqui em São Paulo, no WTC, que é da minha empresa Tempo de Mulher, que é um evento para 2.000 pessoas e tem um palco só de presidentes e vice-presidentes mulheres de empresas. Em número, a gente já tem, enfim, bastante mulher, a gente enche um palco, são 70, 80, embora em termos percentuais a gente ainda seja muito pouquinho ocupando essas cadeiras, já não são mais apenas as herdeiras, né? As mulheres chegam lá porque direcionam suas carreiras para lá. E, enfim, se não cansam no meio do caminho, porque as barreiras de gênero são muitas mesmo, elas acabam chegando. E eu reúno essas mulheres para inspirar outras, mas que para que elas também se encontrem. Botar networking na agenda feminina é difícil. E a Conqueruna terá logo mais, em breve, os seus próprios eventos grandes. E a gente está, nesse momento, trabalhando numa plataforma um pouquinho mais gamificada, mas temos alguns cursos que estão no ar nesse momento. Segunda-feira a gente lança um novo, que é bem para a mulher que está no meio de carreira. Então, é o Expert. E, enfim, se alguém se interessar, entra lá em Conqueruna. E segunda-feira vai ter uma live, me acompanhe, que eu vou falar mais sobre esse produto.
as aulas do conteúdo digital, você ministra todas elas sozinha ou você tem um time? Não, a gente tem um time de professoras. A primeira providência que me ocupou na Conquer foi encontrar perfis adequados e treinar esses perfis. Porque se você quer um mínimo de crescimento, se você almeja ser uma empresa grande, ela não pode estar ancorada na figura de uma pessoa só. Então, eu tenho algumas professoras ali dentro que eu conheço há muitos anos e que estão comigo nessa estrada de prestar atenção em mulher e dar aulas para mulheres há muitos anos. E a gente começou a treinar outras. Eu já estou descobrindo muitos talentos ali e já tem muita gente muito boa dando aula para a gente. Por isso que a gente está em condições de botar agora o quarto curso, quinto curso no ar, na segunda-feira. E explica um pouco a origem do nome. Tem alguma razão? Como? Você sabe que você não é a primeira pessoa que me pergunta isso, e eu sempre fico pensando, de fato deveria ter, né? Mas não teve, não. A empresa, é, a Conqueruna é uma empresa, tem um CNPJ, é uma unidade de negócios dentro da Conquer Business School. Então eu queria que tivesse Conquer para manifestar para o mercado que é uma unidade de negócios específica, mas que trabalha utilizando o expertise de Conquer, que já é notório aqui, tanto dentro das empresas como para as pessoas que trabalham e que circulam ali pelo LinkedIn, que gostam muito da Conquer. E aí tinha que botar alguma outra coisa que se referisse a este negócio. Fizemos vários estudos é, com várias. Com a nossa house interna, com a agência, com pessoas criativas, e não vinha nada, nada. Até que veio Una, e aí a gente olhou e pensou, esse nome é legal, né? Cola, daqui a pouco vai ser só Una, é sonoro, é fácil, é lembrável. E depois eu fui procurar para ver se isso significava alguma coisa. Em alguns idiomas tem significados diferentes. Eu acho que em algum idioma nórdico, eu vi na época, tinha um significado de unicidade, que eu achei muito bonito. Mas, enfim, não significa nada. Mas eu gosto, acho sonoro. E alguém me disse uma vez que o bom nome é aquele que realmente não tem nenhum significado, mas que é fácil, cola, e as pessoas se lembram dele com facilidade. Eu gosto de ser um nome pequenininho, Una. Quando você lança os cursos como esse novo que vai começar semana que vem, você promove webinários ou algum tipo de uma prova do que é que você tem para entregar? Sim, em geral a gente faz isso, os formatos variam. Na próxima segunda-feira a gente vai fazer uma masterclass ao vivo de cerca de 2 horas e, enfim, com bastante conteúdo. Aliás, a gente entrega quase todo o conteúdo muito resumido ali nessa masterclass. Já fizemos, no primeiro lançamento que eu fiz um mini curso de 3 noites, 3 horas cada noite, então foi bastante denso. E a gente teve um número muito grande de inscrições para o curso depois. A gente já lançou com workshops, ou seja, uma participação mais ativa de quem estava aí do outro lado da tela, né, da internet. E foi muito interessante também, porque as pessoas podendo participar, outro formato. Agora vai ser uma masterclass, eu tenho várias professoras convidadas que eu vou chamar, e tem uma condutora também de toda a live, com bastante conteúdo, e conteúdo muito rico, muito denso, que vai fazer parte do curso. Então, para cada lançamento a gente pensa numa coisa diferente, mas sim, a gente sempre faz. Eu queria justamente provocar essa nossa reta final do papo para que você pudesse, para que a gente pudesse aqui de maneira informal, é lógico, as pessoas pudessem perceber o quanto você tem para trocar. Essa é uma pequena forma de começar essa história. É, embora você não saiba, a gente tem alguns conhecidos e amigos em comum. E eu soube, há muito tempo atrás, que você, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas que você é fã, leu e reconhece o valor da Revolta de Atlas.
Então, procede? Procede, eu gosto muito. Inclusive, assim, não é o único livro que me remete a esse tipo de assunto que eu curto, que eu gosto. Um, e assim, acima de qualquer juízo de valor ou tendência político-partidária, o que eu gosto no livro é que a história é uma grande analogia. Muito bem descrita, muito bem feita. Eu gosto da literatura. Eu não livro só, eu não leio só biografia e livro técnico. Pelo contrário, de vez em quando eu preciso desesperadamente de um romance, porque eu gosto da maneira como as coisas são escritas. E hoje a gente escreve cada vez pior. E quando eu leio alguma coisa onde eu posso ficar num parágrafo por muito tempo, ler, aí ler de novo, aí ler mais uma vez, saborear a ideia que está por trás daquilo e como as palavras podem te conduzir para a ideia, eu adoro, assim, eu acho incrível. Tem muita gente que tem pouca paciência com José Saramago. Eu li absolutamente tudo dele, porque eu acho que a maneira como ele brinca com as palavras, e cada livro é diferente do outro, é muito legal. E eu prefiro isso do que boas histórias contadas de maneira usual. Então, eu gosto, entre outras coisas, eu gosto muito da Revolta de Atlas, porque eu acho um livro muito bem escrito. E você teria alguns livros que você recomenda para as mulheres, né, numa pegada mais utilitarista, né? Mais aquela coisa de leio e aplico. Inúmeros. Tem um livro de dois consultores, um consultor e uma consultora norte-americanos, que se chama Os 12 Hábitos que impedem a mulher de ter sucesso na carreira. Ou alguma assim, começa com Os 12 Hábitos, é um livro de dois americanos, uma mulher e um homem, então é fácil de achar. E ele é muito didático com relação a essas dores que eu te narrei e que se transformam em hábitos que não deixam você crescer. Por exemplo, dizer sempre sim para suas chefias, para os seus superiores hierárquicos. É a melhor maneira de jamais ser promovida. Porque, né, uma pessoa que faz tudo o tempo inteiro e nunca diz não é uma pessoa insubstituível naquela função, ou seja, jamais subirá na empresa. E vários outros, então, tem uma descrição de hábitos que são muito maléficos e bastante femininos, por socialização, e como você fazer para evitá-los, e vários cases de mulheres que, enfim, se antenaram para isso e conseguiram mudar esses hábitos. É, Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Coragem de Ser. Não é imperfeito. A coragem de não agradar. Pronto. A coragem de não agradar é um diálogo entre um jovem e um monge. E o livro fala, é todo baseado em Adler. Então, é uma vertente da psicologia pouco conhecida, uma escola pouco conhecida, a escola adleriana, e ele te conduz pela escola de uma maneira muito legal, um livro simples, pequeno, fácil, mas onde você entende por que a gente provoca, de alguma maneira, as situações nas quais a gente se envolve, mesmo que não sejam situações favoráveis para a gente. E como vencer isso, bom, isso é o que você pode fazer a partir do livro. É muito legal. É, Esses são dois livros para mulheres que eu recomendo, porque mulher tende a sempre precisar de mais agradar, e eu acho que a coragem de não agradar é muito bom. E eu acho que os 12 hábitos que você deve evitar para crescer na carreira também são muito práticos. Te conduzem por um bom caminho com cases reais e que eu fiz a minha listinha de 12 e eu tiquei ali o que eu já fui, o que eu nunca fui, o que eu sou até hoje eu preciso mudar e é muito interessante. E nessa carga de conhecimento, vocês trabalham a questão financeira, que é que é onde eu milito, né? Que é a minha área. Olha, a gente não tem nada
orientado para educar financeiramente as mulheres. Mas eu ouso te dizer que é sim que a gente mexe nisso, porque é uma das funções que normalmente são delegadas ao homem e que quando a mulher tenta pegar para si, não pega bem. Uma mulher que eu sempre geri meu dinheiro, eu ganhei meu dinheiro sozinha e eu sempre geri meu dinheiro porque, enfim, talvez meu pai entendesse disso menos do que eu. Eu cobri economia há muitos anos, então eu pelo menos sei conversar direito com um administrador de recursos. É, e, e muitas vezes houve estranhamento no fato de que eu era uma mulher sozinha que administrava o meu próprio dinheiro. Então, perceba, às vezes você simplesmente cansa de lutar contra a maré. E aí chega um cara e fala, não, eu sei fazer isso, e aí, enfim, vai fazer isso, porque é muito cansativo ficar o tempo inteiro brigando contra a maré. Quando você contextualiza e explica para ela por que ela não se sente à vontade, você pelo menos dá a ela a opção de escolher se ela vai fazer isso por ela mesma ou não. Eu acho que é fundamental para a autonomia feminina, primeiro, gerar renda, a própria renda. Uma mulher que depende de alguém para viver, para comprar as próprias calcinhas, não vai poder fazer nenhuma escolha na vida dela. Nenhuma. E acho que você gerir também o seu próprio dinheiro, porque o risco é seu, ou o conforto é seu. Escolha o que mais parece com a sua personalidade e caminhe na direção de entender aquilo, porque isso representa o seu futuro, né? Eu não quero ter que trabalhar loucamente para ganhar dinheiro até os meus 85 anos de idade. Eu quero trabalhar porque eu gosto de trabalhar, mas não porque eu preciso loucamente do dinheiro para sobreviver. Como a gente vai viver cada vez mais, a gente precisa administrar cada vez melhor os nossos recursos para chegar mais longe, né? A minha percepção da sociedade, tanto no Brasil quanto aqui, e dando aula e fazendo outras coisas, é que há uma quantidade muito grande de pessoas, e aí abstraindo o sexo, não tem competência para lidar com o dinheiro em várias perspectivas, né? Tanto com o comportamento quanto com o planejamento. Então, assim, as pessoas não se organizam para quando elas envelhecerem, literalmente não guardam aqueles R$ 300 por mês durante 30 anos, mas que vai resolver muita coisa lá na frente, para quem não tem grandes posses e não tem muitas posses e lastro, e também se permite ser uma presa fácil dos estímulos que a gente recebe por aí e que são gatilhos e interferem no comportamento com o dinheiro, né? Compra o que não precisa, gasta mais do que pode. Eu tenho como clientes na minha Wealth Management, eu tenho um casal de médicos, na verdade eles se aproximaram de nós, mas no fundo eles nem têm não têm o dinheiro. Por quê? Porque juntos eles têm uma renda que chega a quase a R$ 150 mil, que para o padrão brasileiro é uma boa renda, e eles estão endividados. E não é que eles têm esse nível de renda agora, há mais de 15 anos. Só que conforme a renda subiu, o padrão de vida também, então a casa no Guarujá ficou maior, o barco que era pequenininho ficou maior e foi indo, e a despesa hoje é muito grande. Então esse é um exemplo clássico e eu nem os, não que eu não os culpe, eu não estou aqui nem para culpar ou não, mas mostra que como a falta de educação financeira causa impactos, né? E aí, independentemente se é homem ou mulher. Você tem toda a razão. E além da mulher sofrer com a falta completa de formação nessa área e a falta de segurança para navegar nessa área, tem uma outra questão que é de momento de vida. Eu estou imaginando, pela sua descrição, um casal de pessoas na meia-idade. E assim, endividamento profundo e padrão de consumo alto são duas coisas muito perigosas nessa fase da vida. Eu, lá pelas tantas, eu comecei a fazer a conta ao contrário. Em vez de querer fazer mais dinheiro sobre o meu dinheiro, eu passei a planejar até onde eu queria ir na vida
e o quanto eu poderia gastar se eu quiser chegar lá com o dinheiro que eu tenho e não quiser fazer mais nenhum dinheiro. Então, eu tenho 59 anos, eu faço 60 este ano, e eu tenho um patrimônio X. E aí eu comecei a fazer contas. Se eu quiser chegar a tal idade, eu não, né? Eu não sou capaz de fazer essas contas com perícia. Mas eu encomendei essas contas para as pessoas que me ajudam nessa administração. E até mudei de administração para encarar isso de uma maneira mais séria. Por que que eu vou brincar com papéis agora que podem me dar um ganho maior agora, mas não vão me permitir não fazer mais renda se eu correr um risco e o risco não se pagar? Por outro lado, que tipo de investimento, que tipo de papel eu posso comprar para ter talvez um pouco menos de rendimento hoje, mas também correr menos risco e garantir esta renda para, sei lá, se daqui a 5 anos eu decidir não quero mais ganhar um tostão na minha vida, agora eu só quero andar descalça na praia, eu poder fazer isso sabendo que eu tenho dinheiro para terminar a minha vida andando descalça na praia. Então, eu acho que você tem que pensar nos períodos da sua vida, sabe? E são períodos diferentes. A gente tem que, com dinheiro, com saúde, com uma série de coisas, a gente tem que saber que idade tem e não ficar brincando de adolescente quando não pode mais. Quando a gente começou o nosso papo, você falando sobre o entendimento que a mulher, que a sociedade tem sobre a ambição feminina. É certo ou errado eu interpretar que quando você fala ambição feminina, tem uma inclinação pro lado profissional? Ou não é bem isso? A gente entende a ambição masculina como uma ambição profissional de sucesso e atingimento de poder, de lugares de poder, né, de cargos de poder. Mas eu acho que quando você fala que uma pessoa é ambiciosa, você pode colocar isso em qualquer aspecto da vida dela. Sim, a gente costuma entender a ambição como um adjetivo que a gente associa ao mundo profissional. Não é diferente para as mulheres, mas eu me considero uma pessoa bastante ambiciosa e a minha ambição não é de ordem financeira e nem nunca foi de ordem executiva. Eu nunca quis fazer carreira executiva. Poderia ter feito carreira executiva na mídia, que foi o meu métier durante 30 anos, mas eu não curto, eu não gosto. Eu prefiro ser condutora de projetos, eu prefiro ser uma comunicadora do que, do que participar de um conselho, ou ser presidente de uma empresa, ou gerir equipes muito grandes e que dão muito trabalho. Eu gosto do mundo corporativo, mas eu gosto de outras funções no mundo corporativo. Mas isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa ambiciosa. Eu só trabalhei durante um bom período da minha vida, mais ou menos até os 40 anos, eu não fiz absolutamente nada além de trabalhar. E isso é uma característica de pessoas muito ambiciosas. Mas eu queria sentar numa cadeira específica? Não. Eu queria ver o máximo de lugares que eu pudesse, contar o máximo de histórias que eu pudesse. Eu tinha uma ambição que era intelectual, eu queria conhecer mais, saber mais, ir a mais lugares. Então, acho que você pode falar de ambição em vários sentidos. Mas seria muito bom que, no sentido da carreira, no âmbito profissional, a gente não achasse tão esquisito chamar uma mulher de ambiciosa. Eu não Também. sei, eu não sei se isso tem correlação com diferentes gerações ou com a educação e criação, mas eu acho super positivo uma mulher ser ambiciosa. Faço questão que a mulher seja independente. Eu quero ter a certeza que ela está comigo porque ela deseja, porque ela não tem nenhum tipo de dependência. A única coisa é o simples prazer de compartilhar momentos juntos, né? Então, Não é um traço é, específico masculino, embora a gente esteja falando sim de um país bastante machista, que é o Brasil. Mas vamos pensar em números grandes, né? Eu entendo que você é um homem que compreende, apoia e impulsiona mulheres, e tomara que todos fossem desse jeito, mas a gente está falando de um país no qual a cada 4 minutos uma criança, uma menina ou mulher,
é violentada, é estuprada. É, e isso é a objetificação máxima do corpo feminino. É a sensação do homem de que possui um objeto que é o corpo feminino. A gente é um dos países que mais pratica feminicídio no mundo. É uma estatística muito triste. Mas é isso, também é fruto de socialização. A gente tem leis, a gente tem delegacias da mulher, a gente tem. Mas ela sofre o abuso dentro da casa dela, é o marido dela, é o irmão mais velho dela, é o pai dela, é o vizinho, é o primo. Quando a gente, no meio da pandemia, não teve condições de mandar as crianças para as escolas, principalmente as públicas, o número de estupros aumentou muito, porque o ambiente de segurança para a criança do sexo feminino, masculino também, tá? Que a gente tem um número tão maior de mulheres que sofrem abuso do que homens, que a gente tende a falar mais das mulheres. É, e o fato de não poder ir para a escola deixou elas vulneráveis a esses ambientes onde elas são ameaçadas e efetivamente violentadas, abusadas. Então, você tem um país que tem esse contexto muito machista e com famílias muito conservadoras. Assim, olha o resultado das urnas e vê se esse não é um país completamente dividido entre o profundo conservadorismo e um pouco de progresso moral de outro lado. É isso. E você tem um número gigantesco de mulheres que são as principais fontes de renda do lar. Mais de 50% dos lares brasileiros têm como principal fonte de renda a mulher, quando ela não está sozinha. Porque também os números para mulheres que gerem sozinhas a sua própria casa, com filhos ou não, é altíssimo. É mais de 50% também. Então, a socialização, que no seu caso vem de uma boa educação e de uma educação aberta, não conservadora, na imensa maioria desse país chamado Brasil, não é assim que as coisas se dão. Então a gente tem que conversar assim com homens. Eu sou super a favor de trazer o homem para o diálogo, mas primeiro a gente tem que conscientizar as mulheres de que elas não precisam o tempo inteiro fornecer status social para o homem. Ele tem que se virar um pouco sozinho nisso. A gente está falando de um país onde mais de 50% dos lares tem como principal renda a mulher, e quando você pergunta numa pesquisa formal, o que seu marido faz? Ele é mecânico. Ah, legal. E quem traz mais dinheiro para casa? Ele, claro. Aí você passa para a etnográfica, vai lá ver, ela está comprando tudo na casa, o cara está desempregado. Mas se não bate nos filhos dela, e se não bebe todo o dinheiro no boteco, e se não bate nela, já tá bom, deixa eu dar status social para ele, porque se eu não der status social, ele vai virar um pária nessa comunidade, ele precisa ser aceito como homem, e a tarefa do homem é vencer, né? É ganhar, é ser ambicioso e não ser um loser. Então, assim, sabe, você entende que tem uma raiz cultural Sim. forte e que você precisa contextualizar ela para que a própria mulher não seja o seu algoz, sabe? A sua algoz. A masterclass que vai acontecer, como é que as pessoas podem se cadastrar, saber exatamente dia, horário, tá na sua bio? Tá na minha bio e tá na página da Conqueruna. Tem perfil Conqueruna aqui, tá, gente? @Conquer, Conquer, Una, UNNA, dois N's. Entra no perfil e você vai ter ali orientação sobre a Masterclass de segunda-feira. Tem um curso no ar que se chama Start, as alunas todas estarão lá. E esse curso que a gente vai lançar, que é um expert, e nessa Masterclass você vai ter chance de ver um pouquinho o que ele é e ver se te interessa ou não. Se você está no meio da sua carreira, olha para cima, vê o C-Level, mas ainda não conseguiu chegar lá, ou porque tem medo, ou porque enfrenta muitas barreiras de gênero aí na sua empresa, acho que é o curso certo para você. Sensacional. Quero abrir para você fazer suas considerações finais, Ana. Foi um prazer te receber e uma conversa, acho que super rica. E eu vou estar na Masterclass de intruso lá assistindo. Pelo que eu entendi, aberta, né? Assim, É aberta, a pessoa aberto. se Você só tem que cadastra. fazer a sua inscrição. Você faz a sua inscrição e você. Porque é um canal especial. Você recebe um link para essa live. Ela não é aberta, não é numa rede social.
é dentro, é no YouTube, mas é para quem está inscrito. Então, só precisa fazer a sua inscrição, deixar o seu nome e seu, acho que o telefone, não sei. É alguma coisa, é bem pouquinho assim mesmo. E aí a gente, enfim, te manda o link e você. E-mail, era isso. E aí a gente te manda o link para você participar. Vai ser um prazer ter você lá, olhando o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, e entendendo um pouco mais, você já entende muito, das cabeças femininas brasileiras. Como faz a inscrição, Maravilha. gente? Vai lá, tá todo mundo perguntando aqui. Vai lá no perfil com Queruna, que lá você encontra o endereço para você fazer a sua inscrição para essa Masterclass de segunda-feira, tá? E para facilitar, através da sua bio, as pessoas conseguem chegar lá, Consegue né? chegar lá também, na minha bio. Ana, muitíssimo obrigado. Eu desejo sucesso aí nas suas empreitadas. Espero que tenha sido um primeiro papo de outros. Queria também te convidar para quando você estiver aqui em Nova York. Eu montei um estúdio na Times Square onde eu gravo um podcast que se chama Wall Street Cast. É, já recebi, assim, do Michel Temer a Patibô, mas sempre com a ideia de agregar para as pessoas algum tipo de inspiração, de elas ouvirem pessoas interessantes. Então, você está convidadíssima. Quando eu estiver por aqui, é só me avisar. Nossa, vai ser um prazer e vai ser uma honra. Eu te agradeço muito ter me chamado aqui para falar de assuntos que eu gosto muito. É, quando me convidaram, eu falei, mas gente, eu não entendo tanto assim de mercado financeiro para conversar com o Bruno. E aí me disseram, não, ele fala sobre todos os outros assuntos, e foi assim que eu fiquei sabendo do seu podcast, um videocast, na É, verdade, né? E eu fui lá dar uma olhada e realmente é muito bom. Então, muito obrigada. Para mim é uma honra ter sido incluída no seu hall de entrevistados, mesmo aqui do Brasil. E eu prometo que quando eu for a Nova York eu te aviso com antecedência para a gente fazer isso pessoalmente. a honra é minha, né? Eu é que sou aqui o beginner, você é um monstro da comunicação, então a honra é minha te receber e a gente poder ter trocado um pouco aqui. Então, muitíssimo obrigado, sucesso, ótimo resto de semana e agradecer também todo mundo que participou, interagiu e que as pessoas que ainda assistirão, né, depois de publicado essa live. Muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram também. Tomara que vocês tenham aproveitado. Obrigada, viu, Bruno, mais uma vez pelo espaço, e pela gentileza das perguntas. Eu é que agradeço. Tudo bom. Obrigado. Obrigada. Beijo.